Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e hoje vamos falar sobre a situação humanitária na Venezuela, mais de 2 semanas depois dos 2 sismos que abalaram o país a 24 de junho. O balanço de vítimas mortais e feridos continua a aumentar. Segundo a contagem mais recente, divulgada pelo governo venezuelano, os terremotos causaram mais de 3.800 mortos e quase 17.000 feridos. Além disso, outras 17.000 pessoas estão desalojadas e mais de 800 edifícios foram danificados ou destruídos. Os 2 sismos tiveram consequências significativas num país que já tinha uma situação humanitária complexa. Vários países, incluindo Portugal, estão a tentar ajudar a Venezuela, quer através de equipas no terreno, quer através de campanhas à distância. Para nos falar sobre este assunto, temos connosco hoje Marta Caria, responsável de Comunicação e Relações Externas de Portugal com a Acnur, Fundação Parceira Nacional da Agência das Nações Unidas para os Refugiados. Olá Marta, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Mara. A edição técnica deste episódio é de João Luís Amorim. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Marta, quero começar por perguntar o que é que a Portugal com a Acnur está a fazer, ou seja, que tipo de resposta é que está a prestar? Pronto, neste momento a Portugal com a Acnur, que é a parceira nacional da Agência da ONU para os Refugiados, tem como missão sensibilizar e mobilizar recursos para os fundos de emergência do Acnur. E neste momento o Acnur está em terreno e está a prestar também uma resposta muito centrada nas pessoas e nas suas necessidades específicas. Porque mais do que uma resposta em massa, o Acnur tenta identificar as necessidades individuais das pessoas, sejam eles pessoas idosas, crianças, pessoas com necessidades especiais, para então perceber qual é a situação e garantir como é que este apoio chega de forma mais adequada a essas pessoas. E desde o início desta emergência, as equipas do Acnur têm estado também a avaliar esta necessidade das comunidades afetadas, identificando não só este apoio prioritário, que passa muitas vezes, porque temos que pensar que são mais de 17.000 infraestruturas que foram destruídas, desde casas, edifícios comunitários, ou seja, temos neste momento muitas pessoas que estão sem casa, sem os seus familiares, porque também perderam muito aqui a parte, houve muitas vítimas mortais e algumas famílias ficaram não só sem os pais, sem os filhos, sem os avós, e então também temos que procurar dar apoio psicossocial também a estas pessoas, ver de que forma, porque muitas vezes não são só as necessidades materiais, mas também temos que pensar na parte psicológica destas pessoas que passaram por um trauma gigante. E já mobilizámos neste momento mais de 20 toneladas de ajuda humanitária, a partir destas reservas globais que o Acnur tem no Panamá, e temos estado também a transferir materiais de emergência disponíveis no terreno. Importante também referir que esta ajuda inclui materiais de abrigo, mantas, recipientes de armazenamento de água potável, porque neste momento não só as infraestruturas ficaram destruídas, como também o acesso à água potável, alimentação. As estradas também, neste momento, muitas delas estão cortadas, o que muitas vezes dificulta a alimentação, medicamentos. Tivemos uma última contagem também que mais de 38 hospitais ficaram destruídos. Ou seja, estamos a falar de um cenário completamente catastrófico. E esta emergência também, esta dimensão não se resolve apenas com estes bens materiais. Estas pessoas precisam de proteção, informação, porque muitas delas não sabem onde estão os familiares, não sabem a quem recorrer. Ainda há muitas pessoas desaparecidas também. Ainda há muitas pessoas desaparecidas. Felizmente temos tido relatos ainda de pessoas que estão a ser resgatadas dos escombros. Exatamente. Temos que ter atenção a isto, temos pessoas que nunca lidaram com uma situação destas. Às vezes gosto de pensar e pedir às pessoas que façam um pequeno exercício. Nós estamos aqui neste momento a falar. Se acontecesse um grande sismo aqui neste momento, como é que nós faríamos? Não era?
podemos ficar sem contacto de telefone, por exemplo, com os nossos familiares, porque foi isto que aconteceu, ou seja, telecomunicações ficaram afetadas, e pensar um pouco, metermos nos pés destas pessoas, que é, não sabemos se os nossos familiares estão vivos, onde estão, não temos, ficamos sem casa, mas dentro da nossa casa também há os nossos documentos, como é que nós podemos pedir apoio, por exemplo, do Sistema Nacional de Saúde, se não temos documentos. Ou seja, é todo um espectro muito grande e mais complexo do que muitas vezes as pessoas pensam, não é? E o objetivo do Acnur é mesmo este, é de garantir que cada pessoa recebe o apoio adequado às situações e às necessidades específicas, sobretudo aqueles que enfrentam os maiores riscos. Sim, eu também queria perguntar quantos fundos é que vocês gostariam de angariar? Não sei se tem alguma meta em mente. Pronto, neste momento é quanto possível que nos permita ajudar a população da Venezuela. Pois isto vai ser um processo ainda muito longo. Nós estamos a falar que estes grandes sismos aconteceram no dia 24 de junho. Ainda estamos no início, primeiro de resgatar as pessoas. Depois ainda vai haver o início de tentar perceber e quantificar quais são os estragos e quais são os edifícios que estão afetados e fazer a limpeza. Depois ainda há o processo da reconstrução. Claro. Então, se formos a pensar nisto, são muitos meses para conseguir colocar as necessidades básicas, o alojamento para essas pessoas, e depois podemos também pensar em algo que é, em 2026, no início deste ano, o Acnur identificou que as necessidades de financiamento para a Venezuela ultrapassavam os 44 milhões de dólares. Isto para a sua operação apenas naquele país. E que atualmente só 11% desse valor está a ser financiado. Ou seja, é uma percentagem muito pequena. E estes recursos são essenciais para continuar a apoiar as populações que já estavam vulneráveis, mas com este impacto dos sismos surgem então agora novas necessidades adicionais de emergência para responder a estas pessoas afetadas com o desastre destes sismos, com as vulnerabilidades que eles já tinham em cima, ou seja, estamos a falar de uma emergência. Pois eu também queria perguntar precisamente, lá está, o duplo sismo que abalou a Venezuela agravou as tais vulnerabilidades que já existiam entre a população, e eu queria perguntar que vulnerabilidades são essas? Estamos a falar de um país que economicamente não era sustentável, ou seja, estamos a falar de dificuldades de famílias que já tinham relacionados com a habitação, acesso a serviços essenciais como a saúde, água e saneamento, dificuldades económicas e a falta de meios de subsistência estáveis. Desde 2018, que houve um regresso de mais de 1,2 milhões de pessoas à Venezuela, seja em atos governamentais, seja pela própria iniciativa, e temos alguns relatos, principalmente se forem ver as nossas páginas das redes sociais e mesmo da própria do Acnur da Venezuela, por exemplo, de pessoas que regressaram, por exemplo, o ano passado e que neste momento enfrentam outra emergência, o que não torna uma situação... É uma situação muito delicada, vamos por aqui dizer, é mais fácil. Por isso, este sismo veio agravar estas dificuldades, porque, como eu já referi antes, é uma emergência dentro de outra emergência, e sobretudo para as pessoas que já se encontravam nesta situação mais vulnerável. Eu acho que daí nós pensarmos 11% daqueles 44 milhões, agora com mais esta emergência, é quase impensável não pensar como é que nós podemos neste momento reunir fundos para ajudar a Venezuela. Certo. E qual é que diria que é neste momento a principal preocupação do Acnur nas zonas mais atingidas pelos terremotos? Primeiro, acima de tudo, bens essenciais. Ou seja, abrigos, porque as pessoas estão sem casa, estão a dormir ao relento, lâmpadas solares. Temos que pensar que é uma cidade que neste momento que foi destruída não tem focos de luz. Ou seja, todos nós sabemos, porque em qualquer capital ou qualquer cidade do mundo onde não há luz, existe mais ocorrências de violência. E isto principalmente para dentro de jovens, mulheres. Então é necessário haver este bem essencial para conseguir dar o mínimo de segurança. Água potável, porque também nós estamos a distribuir recipientes em que dá para armazenar água para conseguirem ter acesso a essa água potável. Mas também kits de cozinha, porque as pessoas têm que comer, não é? As pessoas têm que fazer a sua alimentação, têm que tentar retomar a sua vida. E também outros bens que
que possam precisar para fazer face a estas necessidades. Como sabemos, há uma forte comunidade luso-venezuelana no país e segundo o nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros, pelo menos 102 cidadãos portugueses e luso-descendentes morreram e 57 ainda estão desaparecidos. Em particular, o que é que vos preocupa mais entre esta comunidade luso-descendente? Primeiro dizer que o Acnur trabalha também com a necessidade e invulnerabilidade das pessoas afetadas, independentemente da sua origem ou nacionalidade. É claro que nós estamos solidários com estas famílias, porque afeta-nos diretamente, não é? Somos, pelo menos aqui em Portugal, a maior parte de portugueses, por exemplo, quem trabalha ali também na Portugal com a Acnur, mas a nossa preocupação é garantir não só que os portugueses, luso-descendentes, mas toda a população da Venezuela, garantir que estas pessoas conseguem aceder à informação, à assistência humanitária e aos serviços disponíveis que o Acnur está a prestar neste momento. Principalmente, por exemplo, como agora nós nós fizemos chegar 20 toneladas desses bens essenciais para toda a população. Ontem e no dia 10 vamos fazer chegar ainda mais bens essenciais para a população da Venezuela. E vamos continuar a trabalhar para conseguir angariar ainda mais fundos, não só através das pessoas individuais, que podem vir ao nosso site, podem ir ao nosso, que é pacnur.org, como podem ir às nossas redes sociais. Às vezes as pessoas não sabem que podem não ter valor monetário para doar, mas podem dar a voz a esta causa e a esta emergência, ou seja, podem partilhar os posts das nossas redes sociais. Podem isso falar, também ajuda imenso. Visibilidade. Algo que também ajuda muito são as empresas. Porque com a ajuda das empresas nós conseguimos chegar ainda mais longe e a mais pessoas. E caso alguma empresa também esteja interessada em fazer alguma doação, poderá sempre entrar em contacto connosco, com a nossa responsável das estratégias alianças, e conseguirmos aqui arranjar uma forma dessas empresas conseguirem dar o seu financiamento, sendo que existem muitos benefícios à lei do mecenato também para estas empresas e que ajuda também a chegar, os fundos do Acnur conseguem fazer chegar a ajuda humanitária ainda mais longe. Ok. Marta, por último, queria perguntar como é que esta emergência é diferente de outras respostas humanitárias recentes da organização. Bom, esta emergência tem uma característica muito particular, como já referi no início, que é um desastre natural que acontece num país que já enfrenta uma situação humanitária muito complexa. A Venezuela continua a ser um dos principais países de origem das pessoas refugiadas e imigrantes na América Latina e Caraíbas, e ao mesmo tempo que recebe cidadãos venezuelanos que regressaram de outros países também, como eu referi, que são à volta de 1,2 milhões. Mas muitas pessoas já enfrentavam estas dificuldades antes dos sismos, por isso esta resposta não passa apenas por fornecer ajuda imediata, mas também por garantir a proteção, acesso a serviços, documentação e apoio às pessoas que já estavam nesta situação vulnerável. E o papel do Acnur é esse, é assegurar que numa situação de caos e de emergência as pessoas mais vulneráveis não ficam esquecidas. Muito bem, muito obrigada Marta Caria por ter aceitado o nosso convite e obrigada também ao João Luís Amorim pela edição técnica. Na próxima semana, O Mundo a Seus Pés regressa com outros protagonistas e assuntos e sairá no seu dia habitual, segunda-feira, em vez de sexta. Até lá! Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!